Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Continuando por falar nos incidentes, alguns incidentes sobre o primeiro ano do califado de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, passamos por uma história muito interessante, que era a história de Malik ibn Nuwayra. Malik ibn Nuwayra era um homem que pertencia a uma tribo chamada Yarbo, que pertenciam a uma tribo maior chamada Banu Tamim. Ele tinha sido nomeado para ser um colecionador, ou seja, um dos agentes que durante o ano faziam as contas do zakat, colecionava e entregava ao Estado. E foi Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, que lhe nomeou já na sua vida. Após a morte do profeta, a posição de Malik mudou drasticamente. No Imam Tabari, falecido em 923, ele registra esta situação, esta vida, e até dá uma série de informações sobre essa matéria. Ibn Kathir, Alam Ibn Kathir, também falecido em 1373, ele até defende Khalid bin Walid, nomeando e discutindo o que é que se tinha passado sobre esta matéria. Basicamente o que aconteceu foi que Malik bin Nuwayr também recusou pagar o zakat e foi aprisionado e levado até Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. E o que nós temos nos registros é que ele foi executado, apesar de não se saber ao certo porquê. Uns dizem que Khalid bin Walid, o comandante na altura, cometeu um erro de julgamento e mais tarde Abu Bakr, ou seja, pode ter acontecido ali algo que Khalid tomou uma decisão pensando numa situação, se calhar era outra, e Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu até pagou o resgate dos tais 100 camelos em nome de Khalid. O Estado pagou pelo erro que foi que aconteceu. A conclusão basicamente mostra que eles foram combatidos por recusar o zakat e há outros que dizem que, tal como os Najdis e os Wahhabis naturalmente acreditam, né, que quem não paga o zakat tem que ser morto, mas a maioria dos, porque perante eles não são muçulmanos, não é? Mas a grande esmagadora maioria do mundo da Ahl Sunnah wal Jama'a diz que eles foram combatidos pela rebeldia e pela revolução que queriam criar, e nesta situação ele foi mais tarde executado, e Abu Bakr, depois de ter sabido isso, não pagou um resgate. Isso mostra claramente que ele não foi um não muçulmano, como muitas vezes alguns acreditam ser. Depois há outro evento, outro episódio, que dizem que quando acontece a morte do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, as tribos de Asad e Ghatfan, eles quiseram, eram umas duas tribos do norte, eles quiseram atacar Medina Munawwara. Mas Abu Bakr Siddiq, como já tinha enviado um grande exército para a Síria, lembram-se, com Usama bin Zayd, Abu Bakr pôs uma patrulha na mesquita à espera de qualquer ataque. E este grupo, sabendo que o exército também já tinha ido embora, quis atacar Medina Munawwara, mas o Abu Bakr foi muito rápido e conseguiu surpreender e até saiu para fora quando lhes disseram para ele não fazer, porque ele era o líder, ninguém queria perder Abu Bakr nesta altura, mas Abu Bakr mais uma vez mostrou o estar sempre um passo à frente nessas situações e conseguiu de uma certa maneira impedir que houvesse uma invasão. Como sabem, o exército de Osama vai para a Síria, mas volta sabendo que os romanos não tiveram coragem de os enfrentar, e é por isso que, passado um ano, Khalid aí sim já lidera, juntamente com este exército de Osama, a tal ofensiva contra todos aqueles que recusaram ser muçulmanos ou recusaram
pagar o zakat, ou então tiveram profetas novos, enfim, toda aquela situação que nós já falámos sobre isso. Dizem que eles foram divididos em 12 patrulhas, e essas 12 patrulhas foram e combateram todas as revoluções e todas as rebeldias durante um ano. Isto aconteceu. Dizem que Abu Bakr também quis ir com as patrulhas. Uma vez ele até pôs a sua armadura e quis sair, mas Sayyidina Ali, radiallahu anhu, mais uma vez, estamos aqui a mostrar o amor que havia entre Abu Bakr e Ali, ao contrário do que lá fora se apregoam daquelas pessoas que não aceitam o Alcorão e a Sunnah. Ele ali parou o cavalo e pediu para Abu Bakr não sair. E ele disse que eu vou te dizer o que o profeta disse em Uhud. Ou seja, na batalha de Uhud, quando as coisas estavam a correr mal, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse a Abu Bakr: não deixes que a má notícia da tua morte chegar a nós. Portanto, estou-te a dizer a mesma coisa a ti. Não deixes, não saias, porque se tu morreres, isto é uma má notícia para nós. Já não temos líder, foi com uma graça de Allah que Abu Bakr foi nomeado líder sem nenhum tipo de problema grave. Todas as tribos aceitaram quando queriam fazer uma coisa, depois ficou outra. E aí, se tu mores, aí vai ficar pior a nossa situação. E é por isso que Abu Bakr, por causa de Sayyidina Ali, radiallahu anhu, não seguiu para a guerra. Houve muitas vantagens. As pessoas dizem, mas tantas batalhas, porque é que houve? Eram batalhas e tal, mal. Na realidade, se a gente for ver bem, num ponto de vista político, as batalhas da Ridda contra todos esses que abandonaram o Islão, abandonaram o Zakat, abandonaram e proclamaram novos profetas, tenham atenção que muitas dessas pessoas viviam na periferia árabe, portanto, são pessoas que até aceitaram o Islão, porque todo mundo já estava a aceitar, são pessoas muito novas no Islão, e a esmagadora maioria nem viu o profeta, porque já não havia aquele sistema que antigamente havia, que todo mundo ia a Medina Munawwara, já não havia isso. As batalhas da Ridda ajudaram os sahabi, os companheiros do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a prepararem-se para o futuro, porque o futuro era levar todo o Islão como uma ordem religiosa, política e financeira para todos os países e para toda a zona do mundo, sem obrigar ninguém a converter-se, sem maltratar quem nem quisesse, mas dar uma opção das opções que havia naquela altura, que eram opções que não tinham muitos direitos humanos. E os muçulmanos fizeram isso, e a história evidencia. Só ri sobre isso quem não estudou a história. E então essas batalhas contra revoluções foi uma forma dos sahabi, um estágio para eles, mostrarem que o nosso profeta já faleceu, mas o Islão não faleceu. E os muçulmanos irão avançar para a frente. Foram essas as batalhas que claramente lançaram Khalid bin Walid, agora sim, para um momento de destaque, e mostrou toda a sua liderança e toda a sua parte militar. Também foi nessas batalhas que Ikrima, filho de Abu Jahl, filho de um grande inimigo do Islão, ele também ganha prestígio pelo trabalho que ele fez durante essas revoluções contra os desertores. Não se esqueçam que Ikrima, na conquista de Meca, ele tinha a cabeça a prémio. Portanto, de onde é que um homem saiu e onde é que um homem efetivamente acabou. Com estas batalhas, os muçulmanos cimentaram, mais uma vez, toda a nação, tal como estava cimentada até à morte do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Voltaram no espaço de um ano, cimentar outra vez, e acabou-se uma desfragmentação que, se começasse ali, talvez hoje nós se calhar estaríamos ainda mais divididos do que estamos hoje, política e teologicamente. E mostra claramente que haver uma autoridade ajuda para manter a unidade do grupo. Abu Bakr mostrou a autoridade, e a autoridade é efetivamente importante na vida de qualquer grupo, de qualquer país. Haver alguém que seja digno, naturalmente,
que seja honesto e que seja forte e que tenha cabeça para o liderar. Efetivamente, isto foi o que se viu com Abu Bakr, goste-se ou não se goste. E, naturalmente, não se esqueçam que, claramente, os muçulmanos aplicaram uma regra que nunca tinha sido aplicado antes, que é, depois de Muhammad, quem declarar que há um profeta será considerado um kafir, um descrente, e não é um muçulmano. Ele pode depois dizer o se é, que é ou não é, mas ele não é, efetivamente, um muçulmano. E foi isso realmente que os muçulmanos, os Sahaba, admitiram. Foi um trabalho enorme, nós devemos tudo a eles. Foram esses os alunos do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e a maneira como eles conduziram o Islã para a frente e levaram o Islã para os quatro cantos do mundo e trouxeram uma nova vida e oxigênio para o mundo inteiro, mostra que eles foram dignos alunos de um enorme profeta de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para a semana vamos falar sobre como é que o Alcorão foi preservado. Este é o segundo grande ponto da agenda de Abu Bakr. Ele é conhecido pelos 2 anos, primeiro por ter consolidado e ter terminado toda a desfragmentação que estava a acontecer, e depois por ter pegado no Alcorão e posto o Alcorão pela primeira vez num formato livre. Inshallah, falamos para a semana.